O episódio de hoje é um pouco diferente. Por quê? Porque o canal é nosso e a gente tá afim, né? Brincadeira. Vai ser diferente pelo seguinte: a gente chegou naquela etapa de obra que o cliente começa a entender o que está acontecendo e aí ele tá querendo mudar tudo. Normalmente, usando aquela clássica assim, eu sou leigo, eu não entendia muito bem como é que ia ficar, eu não sou da área, e a pessoa tá errada? Não tá errada, mas também não tá certa. Então, assim, é óbvio que alterar as coisas enquanto a obra tá andando é um problema, é um péssimo problema para todo mundo. E, por isso, no episódio de hoje, a gente vai fazer o quê? Vai mostrar os erros desse projeto aqui da Casa do Lago e como a gente pode contornar esses perrengues para que eles não aconteçam com você quando for construir a tua casa, ou não aconteçam com a gente aqui também. Mas para tu aí que chegou de paraquedas, clica aqui, ó. O que vai acontecer? Esse link ele vai te levar lá pro nosso primeiro episódio, para tu conseguir acompanhar e entender quem são esses dois, tá? Mas em resumo, é a Tati e o Marcinho, beleza? Vamos lá. Na live 21, que foi onde a gente parou, a Tati falou sobre os custos dos projetos de interiores, ou seja, os quartos, a sala, tudo aquilo que não estava no projeto original dela, no projeto da casa em si. Por tudo que ela falou, tem um erro, e o erro ele é meio bobo, que é o quê? Falha de comunicação. Como é que é isso aí? É exatamente o que tu ouviu, falha de comunicação. Isso é muito comum e atrasa a vida de todo mundo. Atrasa a vida principalmente de quem? Da Tati e do Marcelo? Não, da construtora. Ah, tá, FIFA, agora tu vai defender a construtora. Vou. Pior que vou ter que defender mesmo. Por quê? Pelo que a Tati contou aqui, ela não chegou para a moça, para a arquiteta que estava fazendo o projeto e falou o seguinte: olha só, pessoal, eu tenho tantos reais aqui disponível para isso. Já gastei uma babilônia de dinheiro na casa e eu ainda tenho que fazer o quê? Tenho que fazer o deck, tenho que fazer a piscina, eu tenho que fazer o avanço ali pro lago. Então é o seguinte, o que eu tenho é isso aqui. O que eu consigo fazer dentro de casa com esse dinheiro aqui? Tá? Por que eu acho que isso não aconteceu, que esse papo não teve? Porque ela comentou que agora eles estão tendo que revisar um monte de coisa no projeto. O cliente tem a obrigação de falar isso para o arquiteto, para o designer de interiores? Não tem. A obrigação é da equipe que está fazendo o projeto em comentar isso com ela em algum momento, de preferência lá no início do projeto para não ter que alterar tudo. Então foi justamente isso que não aconteceu. E a construtora também falhou numa coisa, a construtora também falhou numa coisa que é o seguinte: eles deviam ter alguém gerenciando esses três, a Tati, o Marcinho e a menina que estava fazendo o projeto. E eles deviam ter falado, bora aí gente para correr com esses projetos, porque a gente ainda vai ter que alterar muita coisa para iniciar essa obra. Se a consultora tivesse falado isso, provavelmente não ia ter dado tanto problema que a gente vai começar a ver agora. Então vamos embora. Agora sim, segundo pavimento apareceu, as paredes externas já estão sendo instaladas, aqui dá para ver. Então toda essa parte verde aqui é no segundo pavimento, essa parte cinza na parte de baixo. Para quem não conhece essa técnica, aqui em cima é o wood frame e no térreo a gente tem o quê? A gente tem o misto, que está aqui, blocos de concreto, tá nas paredes de baixo, e aqui o wood frame, que é essa estrutura de madeira, que já está pronto para ser içado. Içado para onde? Aqui para cima, tá? Então a gente tem essas paredes internas que já estão sendo montadas também. Só que, passando aqui por essa live, a gente viu algumas coisas que aqui dá para ver melhor, olha só. Algumas guias, essas duas aqui especialmente, algumas em outros lugares, elas parecem que estão mofadas. Isso aqui é bem provável. Por quê? Porque eu estou falando? Não, porque aqui é muito úmido, eles estão na Flórida. Então, se esse foi o caso, que isso aqui estava com mofo, tomara que eles não tenham simplesmente ignorado isso aqui e fechado. Acreditamos que não. Então, isso aqui é uma limpeza, alguma coisa assim, pode pelo menos evitar que essa parede seja finalizada com essa estrutura aqui mofada internamente, certo? Dá para ver então que a obra ela andou bem, e aqui não tem só erro, aqui tem um senhor de um acerto. A gente estava falando dos interiores, o projeto de interiores já estava sendo feito e a obra está bem no osso. Então esse aqui foi um acerto gigantesco, mas não só de acerto se vive de um projeto de interiores. Tem um erro aqui, que é esse seguinte, é certo que aqui aconteceu uma cagada de falta de compatibilização. Para quem nunca ouviu, o que é compatibilização? É o seguinte, é deixar todos os projetos conversando entre si. Como assim? Na maioria das vezes, quem está fazendo os projetos não é apenas um profissional. Então tem alguém fazendo lá
o projeto de hidrossanitário, alguém fazendo o projeto elétrico, alguém fazendo o arquitetônico, e é normal que as coisas por vezes não batam. Então lá quem fez o hidrossanitário pensa assim, olha só, aqui ó, nesse ponto aqui vai ter um cano que eu vou deixar aqui. Já a pessoa que calculou a estrutura da casa pode pensar exatamente o contrário. Nesse canto aqui eu vou botar um pilar, porque eu sei que precisa por conta do cálculo estrutural. E quem está lá fazendo os interiores, às vezes pensa e tem uma ideia brilhante. Olha só esse canto aqui, ficou perfeito para botar um nicho do box, sabe aquele que bota shampoo, bota sabonete? Pois é, então isso tudo pode acontecer. E o que acontece muito? Esses projetos chegarem na obra, todos diferentes entre si, e as pessoas começarem a bater cabeça lá, não sabendo qual que vale. E por via das dúvidas, normalmente o pessoal vai seguir o projeto estrutural de arrancada e depois as coisas não começam a bater. Então, para isso não acontecer, e isso acontece muito, quase sempre. Ah, mas por quê? Pressa. Construtoras, incorporadoras, muita gente começa a obra sem fazer essa compatibilização. Tudo para quê? Para ganhar tempo. E daí dá para entender por que a obra dá tanto problema. Mas vamos lá. A Tati comentou então, explicando o que eu estava falando, que aqui é um bar. Então, aqui é a garagem, tá? E lá dentro da casa vai ter um acesso que se dá por aqui, que vai ter um bar embutido na parede. Por essa lógica, obviamente, o piso do bar teria que ser no mesmo nível do piso dentro da casa. E isso não aconteceu aqui. Então aqui fica claro já que eles não estão cruzando esses projetos, que esse projeto estrutural não foi compatibilizado com o projeto de interiores nem com o arquitetônico com essa alteração. Dá para arrumar? Dá para arrumar. É fácil arrumar? É fácil, mas é um péssimo sinal que eles não estão compatibilizando os projetos como deveria. Eu posso apostar, aí a Carol tá aqui de testemunha, que isso aqui vai gerar o quê? Mais problemas lá na frente de elétrica, que não bate com arquitetônico, que não bate aí com hidrossanitário, com os canos. Isso aqui é o verdadeiro suco da construção civil. Daí, pelo visto, não é só aqui no Brasil, não é mesmo? Já no finalzinho dessa parte, o que a Tati falou? Ela falou que ela deixou de fazer a cobertura da casa com telha metálica, que era como ela queria, e optou pelo shingle, tá? Que é um outro tipo de telha que depois a gente vai mostrar. Por conta do quê? Que ela estava afim? Não, por conta da grana. Ficou muito caro, então ela optou por não fazer isso. Agora eu te pergunto, eles têm grana? Tem. Eles queriam fazer uma casa do jeitinho deles? Queriam muito. Tá certo ela economizar nessa hora? Tá também, porque o dinheiro dela não é nosso, ela economiza onde ela quiser. Mas tem um detalhe nisso tudo que é o seguinte, provavelmente eles vão se ligar, se já não se ligaram nisso, que essa casa tá muito exagerada. Ela tem 600 metros quadrados aproximadamente. Além desses custos de construir esse troço desse tamanho, eles ainda tiveram os custos de projeto, que foi mais caro por conta da casa, das taxas na prefeitura por causa do imóvel, os custos de construção em geral, obviamente, e além disso, os custos de manutenção de uma casa desse tamanho vão ser proporcionais para o resto da vida. Então, sinceramente, eu acredito que se eles tivessem recebido lá no projeto uma boa orientação na etapa, né, de concepção ali da casa, eles teriam provavelmente optado por uma casa com quase a metade do tamanho dessa casa aqui. Tá? Se eles tivessem, então, um arquiteto um pouco mais experiente, que eles falaram que eles pegaram alguém indicado pela construtora, alguma coisa assim, que eles tinham todos na equipe, se eles tivessem alguém com mais bagagem, talvez, essa pessoa ia dizer para eles, olha só, pessoal, a gente consegue fazer algo muito confortável, uma metragem um pouco menor. E com a redução dessa metragem, o que ia acontecer? Ia sobrar dinheiro. Então eles iam conseguir colocar tudo do bom e do melhor numa casa menor, gastando menos. E deixa eu só mostrar aqui, ó, até para puxar a sardinha para nossa brasa, deixa eu mostrar uma coisa. Só a título de comparação, essa casa aqui, ó, ela tem 3 suítes, um escritório, uma área técnica lá na cobertura gigante para caixa d'água, afins e outras coisas, tem estar, tem jantar, tem espaço gourmet integrado que está aqui, tem uma portona aqui de correr para dividir esses ambientes de madeira que vai até o teto, coisa mais linda, tem uma lavanderia e tem uma piscina. Quem fez essa casa? Nós, Carol e Joe, que eu usava. Ela tem também uma garagem para 2 carros, tem um espaço de guarda-volume na garagem ali, escondido em madeira ripada, bem bonito, tudo isso em quantos? 500 metros quadrados? Não, 280 metros quadrados com 40 centímetros, para ser mais exatos. Não sei assim que se pronuncia, acho que não, né? 280 metros quadrados os quebrados. Então dá para fazer, é só ter a orientação certa, né? E começar a raciocinar não só com a empolgação de poder pagar por uma casa desse tamanho, mas sim pensando lá na frente. Tá? Outro ponto importante é que eles são jovens ainda. Então essa casa hoje para eles está tranquilo. Para dar manutenção, fazer limpeza, por mais que eles tenham ajuda. Mas pensa daqui a 15, 20, 30 anos. Uma casa desse tamanho aqui, ó,
Vai manter como? Ele vai limpar esses vidros aqui em cima? Sabe? É complexo, realmente é muito complexo. Então, assim, ó, um bom profissional lá na etapa de projeto, como eu já falei, ele ia dar as orientações certas e ia falar tudo isso que eu estou falando de uma forma que eles fossem entender e eles provavelmente poderiam optar por uma casa menor, certo? Mas agora já está feito, está lindo, maravilhosa, só um adendo para você. Começando a live 23 com essa bela imagem aqui de uma obra andando, um caminhão bonito, também, mas não é só isso. O que esse menino aqui ó, tá fazendo empolerado aqui? A gente pausou isso aqui, deu uma olhada, deu um zoom e nada. Segurança do trabalho não existe. Simplesmente eles estão assim. Isso aqui a Carol, na verdade, já tinha reparado desde sempre. Então, olha só, esse menino aqui tá aqui no cantinho dele, aqui em cima de um lugar que ele não deveria estar, sem nenhum tipo de cinto de segurança. Tem uma cueca de segurança aqui só. Esse outro aqui tá em cima do segundo pavimento, lá na cobertura, guiando aqui as tesouras que estão chegando. Não tem nenhum cinto também. Esse cinto é cinto para colocar martelo, colocar furadeira, colocar outra coisa, mas não é o cinto de segurança mesmo. Se ele cair, ele cai de cabeça. Aqui tem outros dois, enfim. Esse negócio aqui, por estar chegando uma obra em altura, isso aqui é meio preocupante. Tá? Os caras simplesmente vão escalando aqui os troços, sem cinto nenhum de proteção, e meio que é isso aí, azar do goleiro. Tá errado, não façam isso nas obras de vocês. Chegando no final dessa obra aqui, teve um outro momento. Opa, verdade. Chegando aqui no final dessa live, teve mais um momento. Momento de quê? De alegria? Não, de frustração. Com quem? Com o projeto de quem? A menina dos interiores. Ela fez o quê? A Tati comentou que a moça fez um projeto todo errado. Ela errou uma pá de coisa, então olha o desespero da Tati aqui falando. Alguns móveis ela projetou grandes demais, que não iam caber nas paredes, e outros tão grandes que não ia ter circulação dentro da casa. Só que a casa tem quantos? 100 metros quadrados? Não, tem 600. Então, para não ter circulação numa casa de 600 metros quadrados, a moça deve ter colocado um trem na sala dela, assim, bem bonito, para sentar e fazer de mesa. Então, assim, foi tanta cagada, segundo o que a Tati falou, que muito provavelmente eles não iam utilizar quase nada do projeto dela, da moça, tá? Só que aqui tem erro. E o erro de quê? De projeto? Não sei, não sabemos, porque a gente não viu o projeto. Um erro de posicionamento. Tá, como assim? Ó, a Tati comentou que a profissional aqui, a moça que projetou os interiores, ela não criou nada, praticamente nada. Foi tudo ela, Tatiana, que pensou, que fez, que criou, que deu as ideias. A moça só desenhou e colocou nas medidas, as medidas que ela errou. Tá? Pelo jeito que a Tati falou, pela irritação dela aqui, eu realmente acredito que isso seja verdade. Só que eu concordo com a Tati? Não. Tá, ela tá no direito dela. Eu sei que tá. A casa é dela, é dela. Por que tu não concorda com ela, então? Tá falando bobagem. Pensa comigo, ó. Um bom profissional de qualquer área, seja da saúde, da estética, sei lá, da educação, da construção civil, qualquer área, qualquer prestador desse serviço, ele é pago para fazer o que a pessoa pede? Não. Se você fazer isso, está fazendo errado. Ele é pago para fazer o melhor, dentro, obviamente, das possibilidades financeiras, né, e possibilidades técnicas possíveis para aquele serviço que ela foi contratada para fazer. Então, assim, ó, quer um exemplo? Imagina aí você é dono de uma doceria. Carol, você é dono de uma doceria. E aí chega uma moça e fala assim, Carol, eu quero esse bolo aqui, tu faz para mim e mostra uma foto. Aí a Carol vai ver, é uma foto de uma menina que mora lá na Itália, no sul da Itália, numa cidadezinha bem pequenininha, que tem ali framboesas salpicadas com o nevoeiro da Itália. E ela quer isso aqui, exatamente assim. A Carol, com a experiência dela, sabe, cara, não vai ficar assim. Primeiro que eu não tenho nem esse ingrediente aqui. E segundo, que por mais que eu ache isso, provavelmente vai estar congelado. Então não vai ter o mesmo gosto e talvez não fique nem tão bonito quanto a foto. E aí eu te pergunto, Carol, faria o bolo? Não. Não? Pois é, então tu fez bem. Tá? Por quê? Porque, cara, é o teu nome que tá no negócio, naquele bolo que tu vai fazer. Então, assim, eu não tô falando que a Tati viajou aqui nesse pedido dos projetos. Provavelmente não. Mas tô falando que se tu trabalha com o público, tu tá entendendo o que eu tô falando. Isso acontece muito e acontece mais do que a gente gostaria. O correto, ao meu ver, nesse caso, era a profissional chegar pra Tati, pro Marcelo e falar assim, ó, pessoal, sentem aqui, ó, deixa eu conversar com vocês. Olha só, eu não sou tua desenhista. Tu me contratou, tá, pra gente fazer aqui o projeto da tua casa, certo? Então vocês me escolheram para eu fazer a tua casa funcionar por dentro, beleza? Então agora, se tu quer alguém apenas para desenhar para ti, então eu não sou essa pessoa aí para te ajudar. O que eu vou te dar uma dica? Vai para uma loja de imóveis planejados, lá tem alguns profissionais que vão te assessorar
Tá? Ou então tu contrata um outro tipo de serviço, talvez uma consultoria de interiores, assim, que a pessoa só vai te passar orientações com medidas que cabem na tua casa, e aí tu vai numa loja, escolhe os materiais, escolhe as mesas, cadeiras, tudo isso, e compra e entrega na tua casa. Provavelmente a Tati teria uma das duas reações. Ou ela ia ficar muito pé da vida, tá? Ia sair esbravejando, ou então a Tati ia virar pra moça e falar assim, obrigado pela franqueza, e vamos sentar e vamos fazer esse negócio funcionar. Então, por que eu sei isso? Porque eu tô chutando? Não, porque isso aqui já aconteceu comigo. Eu já tive que falar algo bem similar, eu tive as duas reações. Tive o amor, na hora, que a pessoa viu, olha que querido que ele tá sendo, e também a pessoa que ficou pé da vida, só que depois, lá na frente, a pessoa te agradece. Olha, tu tinha razão. Deu merda mesmo. A Carol até sabe quem que eu tô falando. Agora a gente já tem, ó, a estrutura do telhado. Tá? Ela já tá quase finalizada aqui, as paredes externas lá em cima também. Reta final. Só que, desse ângulo aqui, além disso, a gente tem esses erros grotescos aqui, ó. Esse bloco de fundação, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eles arrematam as fundações da casa, as fundações profundas da casa. Isso aqui já tá lá no nosso vídeo 1, 2 e no 3 também, então confere lá. Tá aqui, ó. Tá, esses blocos, então, eles estão muito altos. Altos, eu digo, eles estão altos em relação ao chão. Eles poderiam estar uns 20, talvez até, dependendo, uns 30 centímetros mais para baixo. Mesmo que tivesse que escavar um pouco o solo. Por quê? Porque eu acho que tem que ficar assim? Não, porque aqui vai ter um piso externo. Não apareceu ainda qual o tipo de piso que eles vão utilizar. Mas, ao meu ver, esse piso, ele vai ficar muito rente à porta. O que eu quero dizer com isso? Ó? Isso aqui, ó, um degrau tem mais ou menos uns 18 centímetros de altura. Então, se para sair da casa tivesse um degrauzinho, então ele deveria estar 18 centímetros abaixo. Só que esse bloco aqui está muito perto do nível da porta. Então isso aqui vai ficar tudo muito alto. Então, sendo muito franco, aqui eles estão do lado de um lago. Então, provavelmente, ou vai ficar um dente aqui, ó, o piso vai ficar aqui embaixo, vai ficar esse dente aqui em cima, que eu acho que eles não vão fazer assim, ou esse piso vai ficar tão alto que vai ficar quase no nível interno da casa. Então isso realmente é perigoso, bem pelo que eu falei, eles estão do lado de um lago. Aqui tem outra cagadinha de projeto. Quer dizer, isso aqui não é bem cagada, se a Tati e o Marcelo eles pediram para fazer isso aqui, mas eu acho que não, porque eles não comentaram em nenhum momento. Olha o que eu tô falando. Aqui está o telhado, tá? A estrutura do telhado, USB, as telhas vão ser fixadas aqui em cima. Essa muretinha aqui do lado, que está bem baixinha, ela tá abaixo do topo desse telhado. Dá para ver aqui, né? O telhado tá lá em cima, ela tá lá embaixo. O que isso quer dizer? A Carol e eu, na verdade, a gente viu isso aqui lá na apresentação, na live, que eles mostraram o projeto. Só que a gente não falou nada. Por quê? Porque a gente tava com medo de falar bobagem? Não, porque a gente achou que ia mudar alguma coisa. Normalmente as coisas podem ser alteradas em relação à ideia inicial com um projeto quando ele é detalhado para a obra. Só que agora a gente não tá no detalhamento, a gente tá na execução. E aqui fica óbvio que eles não se deram conta que essa chuva ela vai cair, bater aqui, vai escorrer e vai lavar tudo lá para dentro. Isso aqui tá errado. Ai, Fifi, mas aqui já vai molhar porque vai chover. Cara, tá errado. Ninguém faz uma calha quase praticamente caindo água para uma varanda. Então isso aqui foi um erro mesmo, tá? Um erro de projeto. E aqui a gente tem uma prova. Olha só. A Carol encontrou isso aqui, ó, lá no Insta do Construindo com a Taticelo. Se você não segue eles lá, vamos esperar o carro passar. E aí você vai lá e segue eles. E já aproveita e segue a arquitetura direcionada também. Certo? Eles mostram muita coisa que não tá no YouTube, que tá lá no Insta. Beleza? Aqui a gente consegue ver, então, eles mostrando alguma coisa de como eles queriam o guarda-corpo, aqui como tá a casa. Esse aqui é o detalhamento que parece feito no Paint aqui. Só que isso aqui é um projeto técnico muito mal graficado, diga-se de passagem. Essa aqui é a fachada do projeto, esse aqui é o guarda-corpo. Aqui tá o telhadinho, ó, e aqui é a varanda e lá uma lareira no fundo, certo? Dá para ver que aqui não tem uma proteçãozinha, não tem uma meia parede, não tem nada. Essa água simplesmente ela vai cair aqui. Isso aqui é um problema, obviamente foi um erro. Desse ângulo aqui, ó, que isso aqui é um 3D, dá para ver um pouco melhor. Aqui simplesmente, ó, não tem nada que protege a água desse telhado. Erro. Como é que ficou isso aqui depois de executado? Ó, um spoilerzinho da casa pronta. Aqui, ó. Putz, ficou bem diferente, ó. Aí a minha pergunta é, se eles quiseram assim, a Tati e o Marcelo, ok, beleza. Agora, se a construtora falou assim, pessoal, é o que dá para fazer, aí é uma sacanagem. Por quê? Porque dá para fazer isso de uma forma mais perto do que eles aprovaram previamente. Quer ver? A gente fez aqui, ó, porque a gente é muito galo.
que a gente colocou? Ó? Olha só como poderia ser feito. Aqui tem um pilar que desce, e aqui eles podiam ter feito essa muretinha. E esse triângulo aqui simplesmente não ia existir. Não precisava ter sido construído dessa forma. Aqui a gente fez uma imagem de como ficaria. Olha só. Então tá aqui, ó. Assim, a gente solucionou o problema, fez uma muretinha para a água não escorrer, inclinada, seguindo o desenho do telhado, e depois o ripado ali, como eles quiseram originalmente. Então dava para fazer bem perto do projeto. A construtora simplesmente optou em fazer diferente. Então, aqui, ó. Claro, reforço. Se a Tati e o Marcelo aprovaram isso, ok. Agora, se eles falaram que era a única forma de fazer, foi sacanagem, sim. Então, aqui embaixo tem como a gente deu a solução agora, que poderia ter sido feito, e em cima como ficou. Então, já comenta aqui qual das duas ficou melhor. Se é que a gente criou ou se é que a construtora fez para eles. Beleza? E já coloque outras coisas aqui, dúvidas, coisas que a gente tá falando besteira aqui. Já pode colocar. E agora vamos chegar num outro problema de projeto que deu muito pano para manga, mas antes uma curiosidade que me pegou. Ó. Aqui, ó, tá o espaço da lareira. Uma dica aí para ti que mora no frio, que tá pensando em colocar uma lareira na tua casa. Então, minha dica é o seguinte, aqui a Tati e o Marcelo deixaram essa espera para a lareira e ela tá na parede de fora. Eu recomendo colocar isso para a parede interna. Por quê? Porque no momento que tu coloca a lareira dentro de casa e tu não deixa nada das costas ela exposta para a rua, tu não perde calor. O que eu tô querendo dizer? Se tu chegar numa lareira, além do foguinho na frente, se tu tocar na parte de trás, ela tá quente. Então, boa parte do calor fica no volume total da lareira. Se tu bota isso dentro de casa, tá? Não numa parede que dá para a rua, o calor acaba ficando ali concentrado e a casa fica muito mais quente. Já tinha pensado nisso? Pois é. Então tá aí. Certo? Vamos seguir. Antes ainda de chegar no erro que eu estava comentando, aqui tem um porém, olha só, esse sistema aqui é o sistema hidráulico d'água, então aqui é um tubinho, né, de alimentação para a geladeira deles e aqui lá do banheiro da parte superior. O que, sinceramente, eu achei estranho, na verdade fiquei um pouco decepcionado. Por quê? Porque é um sistema com a tubulação rígida, com cola, muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil. Só que no wood frame, que é a técnica que eles estão construindo, é mais indicado utilizar o PEX, tá? O PEX é o quê? O PEX é a tubulação flexível, ela não é rígida, então ela tem vários benefícios, ela dispensa essas conexões, que são esses joelhinhos aqui, a cola, então ela é mais rápida de fazer, não perde tanta pressão com a água percorrendo essa tubulação, então tem... é uma forma bem mais atual ou moderna de se colocar tubulação, e não é só tubulação de água quente e fria, também dá para colocar o gás, dá para colocar ar-condicionado, várias coisas com esse sistema. Então, sinceramente, obras, aquele meu amigo que eu falei que trabalha com steel frame, ontem eu mandei isso aqui para ele, ele me mandou um áudio dizendo, não, lá em Pelotas, na cidade onde a gente trabalhava, lá tem casas de wood frame que foram construídas não por ele, mas que usam o sistema PEX. Então, assim, cara, tá aí. Então, assim, ó, Brasil dando laço nos norte-americanos, tá? Então, só pra gente sair por cima aqui da carne seca. Obviamente, tá, isso aqui exige uma mão de obra especializada, então não é tão simples assim, você tem que ter as ferramentas e os equipamentos, mas sim, eu esperava mais dos Estados Unidos nessa etapa da obra aqui, achei que ia ser mais atual o processo deles. Agora a gente chegou no problema. Qual é o problema? A escada. Deu um monte de problema, seguindo o que a Carol viu e o que vocês comentaram nos nossos vídeos anteriores. Então todo mundo colocando a escada não sei o que do Titanic, a gente não entendeu muito bem. Então a Carol me falou o seguinte, eles meio que acharam uma solução para isso aqui mais para frente, eu não vi ainda, a Carol já viu. Então eu vou dar uma segurada e esse episódio já tá longo, e a gente não vai falar isso agora. Ha! Deixei essa coisa aí pra prender vocês pro próximo episódio. E pra fechar, então, com essa visão maravilhosa dos meninos aqui nessa vibe do azar se cair do chão não passa, nós fechamos o 6º episódio do nosso projeto de quinta dessa semana. Na próxima semana vai rolar uma surpresa. Não sabemos. Acredito que sim. Então já te inscreve no canal se você não está inscrito, porque só assim ele vai te avisar, ele quem? Eu? Não, o YouTube, que você vai ter vídeo novo chegando na sua timeline. Beleza? Combinado? Então tá, eu sou o Fifo, aquela ali. Vem aqui, vem.
Essa aqui é quem? Ela, que vai se apresentar agora. Oi. A Carol. E se você quer ver o nosso trabalho além do YouTube, corre lá pro Arquitetura Direcionada ou @Arquitetura Direcionada no Instagram e nos segue. E não esquece, se você estiver executando o teu projeto e vendo que tá ficando bem ruim, não tá entendendo, que tá diferente da planta, vai ter aquela voz lá no fundo do teu ouvido sussurrando o seguinte, ó, tem um projeto de quinta nascendo aqui. Beleza? Até semana que vem. Tchau. Ai, ai, ai. Deu?